Olá, seguidores do canal, deixa seu like e compartilha. Estamos chegando ao recebimento dos investimentos e são aqui as normativas para altos valores. Fiquem até o final do vídeo e vejam passo a passo dos recebimentos. Sou seu diretor Eduardo, com ótimas notícias. O Banco do Brasil oferece diversas soluções para pagamentos, incluindo salários, títulos e benefícios. Os procedimentos envolvem a troca eletrônica de dados, permitindo que empresas processem pagamentos de forma eficiente e segura. Entre as opções disponíveis estão: pagamentos de salários e fornecedores. Podem ser realizados por crédito em conta corrente, poupança ou diretamente nas agências do Banco do Brasil. Emissão de boletos e guias. Facilita o pagamento de tributos e títulos com código de barras. Soluções digitais, como o BB Pay, que permite pagamentos simplificados por meio de apps, links ou QR Codes. Claro! Vou explicar o processo de recebimento por ordem de pagamento detalhadamente, passo a passo. 1. Solicitação da ordem de pagamento. A ordem de pagamento é emitida pelo remetente, quem deseja enviar o dinheiro. Normalmente, ela é feita através de bancos, instituições financeiras ou serviços de transferência de valores. O remetente fornece os dados do destinatário, como nome completo, CPF ou CNPJ, no caso do Brasil, e às vezes informações adicionais como endereço ou número de telefone. 2. Emissão da ordem. Após receber os dados do destinatário e o valor a ser enviado, a instituição financeira emite a ordem de pagamento. Esse documento ou transação registra o valor e os detalhes da transferência. O remetente paga o valor correspondente, mais eventuais taxas do serviço. 3. Notificação ao destinatário. Assim que a ordem de pagamento é registrada, o destinatário é informado. Isso pode ser feito por e-mail, SMS, ligação ou outro método de comunicação. A notificação inclui detalhes como o valor da ordem, o nome do remetente e informações sobre onde e como retirar o dinheiro. 4. Verificação de documentos. Para receber o pagamento, o destinatário precisa se dirigir à agência bancária ou instituição financeira indicada na ordem de pagamento. O destinatário deve apresentar documentos oficiais de identificação, como RG ou passaporte, e, em alguns casos, o número ou código da ordem de pagamento. 5. Confirmação da ordem. A instituição financeira verifica os documentos apresentados e valida as informações da ordem de pagamento no sistema. Isso pode incluir confirmar o valor enviado, comparar os dados com os do destinatário e assegurar que a ordem esteja ativa. 6. Recebimento do valor. Após a verificação, o destinatário recebe o valor correspondente. Isso pode ser em dinheiro físico, em espécie, ou transferido para uma conta bancária, dependendo do formato escolhido pelo remetente. Algumas instituições podem oferecer opções como depósito em conta ou saque direto. 7. Conclusão e recibo. A operação é concluída com a emissão de um recibo ou comprovante de recebimento. Esse documento serve como prova de que o valor foi entregue ao destinatário. Pontos importantes. A ordem de pagamento pode ter prazo de validade, após o qual o valor não pode ser retirado e é devolvido ao remetente. Caso o destinatário não tenha os documentos exigidos ou os dados não estejam corretos, o pagamento pode ser recusado. O que é a ordem de pagamento? A ordem de pagamento é uma forma de transferência de dinheiro em que o remetente solicita à instituição financeira que envie um valor específico para o destinatário. Este método é amplamente utilizado quando o destinatário não possui conta bancária. O remetente precisa garantir que o dinheiro será retirado apenas por uma pessoa específica. É necessário realizar uma transferência de forma segura e imediata. Agora, vamos compará-la com outras formas populares de transferência. 1. Transferência bancária, TED, DOC, PIX. Semelhanças. Ambas envolvem a transferência de valores entre duas partes. Em muitos casos, tanto a ordem de pagamento quanto a transferência bancária podem ser realizadas entre diferentes instituições financeiras. Diferenças. Conta bancária. A transferência bancária requer que o destinatário tenha uma conta bancária ativa para receber o dinheiro. Já a ordem de pagamento permite o recebimento sem necessidade de conta bancária. Rapidez. No Brasil, o PIX é instantâneo, enquanto uma ordem de pagamento pode ter um tempo de processamento maior, dependendo da instituição. Custo. As transferências via PIX são geralmente gratuitas ou têm um custo muito baixo. Em contraste, as ordens de pagamento podem incluir taxas mais altas dependendo do serviço e da distância envolvida. Disponibilidade. O PIX está disponível 24/7, enquanto ordens de pagamento podem ser restritas ao horário de funcionamento de agências e instituições. 2. Transferência internacional. Remessas. Semelhanças.
Ambas podem ser utilizadas para enviar dinheiro internacionalmente. As duas exigem dados precisos do destinatário para garantir que o valor seja entregue corretamente. Diferenças. Taxas. As ordens de pagamento internacionais geralmente têm taxas fixas, enquanto as remessas podem variar com base no valor enviado e no país destinatário. Velocidade. Algumas empresas de remessa de dinheiro oferecem serviços ultra-rápidos, enquanto ordens de pagamento internacionais podem demorar mais para serem processadas. Acessibilidade. A ordem de pagamento permite que indivíduos sem conta bancária recebam dinheiro, algo que pode ser uma limitação em certos tipos de remessa. Requisitos de retirada. Na ordem de pagamento, geralmente é necessário apresentar documentos específicos ao retirar o dinheiro. 3 aplicativos e serviços digitais de pagamento: PayPal, Wise, Mercado Pago. Semelhanças. Oferecem formas de envio de dinheiro sem a necessidade de interagir fisicamente com uma instituição financeira. Podem ser usados tanto para transferências nacionais quanto internacionais. Diferenças. Tecnologia. Serviços digitais exigem que os usuários tenham acesso à internet e muitas vezes a um smartphone, enquanto ordens de pagamento são menos dependentes de tecnologia. Facilidade. Aplicativos como o PayPal permitem transferências em segundos, diretamente para contas vinculadas, enquanto a ordem de pagamento exige uma retirada presencial. Rastreabilidade. Serviços digitais oferecem histórico completo da transação em tempo real, enquanto a ordem de pagamento tem registro físico ou no sistema da instituição financeira. 4 cheques. Semelhanças. Ambos podem ser utilizados quando o destinatário não possui conta bancária. A ordem de pagamento e o cheque têm validade limitada e requerem procedimentos específicos para saque. Diferenças. Segurança. A ordem de pagamento é considerada mais segura do que cheques, que podem ser falsificados ou extraviados. Tempo de compensação. Ordens de pagamento podem ser retiradas quase imediatamente, enquanto cheques geralmente passam por um período de compensação antes que o valor esteja disponível. Flexibilidade. Cheques podem ser endossados e repassados a terceiros, enquanto ordens de pagamento são emitidas diretamente ao destinatário específico. Vantagens da ordem de pagamento. Inclusão financeira. Ideal para quem não possui conta bancária. Segurança. O dinheiro só pode ser retirado pelo destinatário mediante a apresentação de documentos. Flexibilidade. Pode ser emitida em qualquer agência de instituição financeira. Desvantagens da ordem de pagamento. Custos elevados. Em muitos casos, há taxas mais altas que outras formas de transferência. Dependência física. Exige que o destinatário se dirija a uma instituição financeira para sacar o valor. Limitação de horários. Não pode ser processada fora do horário comercial. Portanto, enquanto a ordem de pagamento oferece soluções específicas para situações em que outras formas de transferência podem não ser adequadas, ela não é necessariamente a mais prática ou econômica para todas as circunstâncias. Com a crescente digitalização dos serviços financeiros, métodos como PIX e aplicativos de pagamento estão se tornando preferidos para rapidez e conveniência. Ainda assim, a ordem de pagamento permanece como uma opção confiável para públicos específicos. Certamente, a ordem de pagamento é um método amplamente utilizado para transferir dinheiro em situações específicas, especialmente quando outras opções, como transferências bancárias convencionais, não estão disponíveis ou não são práticas. Abaixo estão exemplos reais e detalhados de como as ordens de pagamento são usadas no mundo todo. Envio de dinheiro para quem não possui conta bancária. No Brasil, muitas pessoas ainda não têm acesso a serviços bancários regulares, o que torna as ordens de pagamento uma solução essencial. Um exemplo prático seria: cenário: uma pessoa que trabalha em São Paulo deseja enviar dinheiro a um familiar em uma área rural do interior do país. Esse familiar não tem conta bancária e vive em uma região sem acesso frequente a caixas eletrônicos ou agências bancárias. Uso da ordem de pagamento. O trabalhador pode se dirigir a uma agência bancária ou casa lotérica e solicitar uma ordem de pagamento em nome do familiar. O destinatário, ao receber a notificação, pode retirar o valor em uma unidade da instituição financeira ou em um ponto autorizado. 2. Transferências em regiões internacionais com poucas opções bancárias. A ordem de pagamento também é utilizada para transferir dinheiro internacionalmente, especialmente para países onde o sistema bancário é pouco acessível. Um exemplo real seria: cenário: um trabalhador imigrante nos Estados Unidos deseja enviar dinheiro para sua família em uma zona rural de Honduras. Neste caso, uma ordem de pagamento internacional é emitida por uma empresa como Western Union ou MoneyGram. Uso da ordem de pagamento. A família recebe o dinheiro em uma agência local ou parceiro autorizado que opera em Honduras, utilizando apenas um código de transação e um documento de identificação.
3. Pagamento de faturas ou obrigações financeiras. Ordens de pagamento podem ser utilizadas para liquidar dívidas ou pagar serviços em situações específicas. Cenário: uma empresa pequena, localizada em Salvador, precisa pagar um fornecedor que não aceita transferência eletrônica por segurança ou porque possui dificuldades com bancos. Uso da ordem de pagamento. A empresa emite uma ordem de pagamento ao fornecedor, garantindo que ele poderá retirar o valor diretamente na agência sem precisar de uma conta. 4. Uso em casos legais ou governamentais. Ordens de pagamento também são frequentes em contextos jurídicos ou administrativos. Cenário: em um processo de restituição de valores, um tribunal ordena que uma indenização seja paga a uma pessoa que não tem conta bancária ativa ou formalizada. Uso da ordem de pagamento. O valor é entregue por meio de ordem de pagamento, permitindo que o beneficiário retire o dinheiro ao apresentar documentos de identificação. 5. Envio de recursos para situações de emergência. Em catástrofes naturais ou emergências humanitárias, ordens de pagamento são usadas para enviar fundos de forma rápida. Cenário: após um terremoto em uma região com pouca infraestrutura bancária, uma organização de ajuda humanitária decide enviar dinheiro diretamente para pessoas afetadas. Uso da ordem de pagamento. Os beneficiários recebem os valores em locais designados, utilizando apenas um documento oficial para identificação. 6. Pagamento de viagens ou bolsas de estudos. Quando estudantes ou profissionais recebem apoio financeiro de organizações ou patrocinadores internacionais, uma ordem de pagamento pode ser a forma mais eficiente. Cenário: uma estudante de Cabo Verde que ganha uma bolsa para estudar no Brasil precisa de apoio financeiro para cobrir custos de viagem e visto. Uso da ordem de pagamento. A organização patrocinadora emite uma ordem de pagamento, permitindo que ela retire os valores diretamente no Brasil, sem a necessidade de abrir uma conta bancária imediatamente. 7. Empresas de construção e pagamento de trabalhadores temporários. No setor de construção civil, ordens de pagamento são frequentemente usadas para pagar trabalhadores temporários ou autônomos. Cenário: um empreiteiro contrata trabalhadores temporários para uma obra em uma área remota onde muitos não possuem acesso a bancos. Uso da ordem de pagamento. O empreiteiro pode emitir ordens de pagamento individuais para cada trabalhador, permitindo que eles retirem os valores em uma agência local. Benefícios desses exemplos práticos. Esses cenários mostram como as ordens de pagamento promovem inclusão financeira, permitindo acesso a recursos financeiros para pessoas sem conta bancária. Garantem segurança. O dinheiro só pode ser retirado pela pessoa autorizada. Oferecem flexibilidade. Adaptam-se a diferentes situações, tanto locais quanto internacionais. As ordens de pagamento continuam sendo uma ferramenta útil e confiável em muitos contextos, mesmo com o avanço da digitalização financeira. Com certeza, a ordem de pagamento é uma ferramenta financeira versátil e útil para transferir dinheiro em diversas situações. Existem diferentes tipos de ordens de pagamento, cada uma com finalidades específicas, dependendo do contexto, do montante envolvido e das necessidades do remetente e do destinatário. Vou explicar em detalhes os principais tipos de ordens de pagamento, suas características, usos e diferenças. 1. Ordens de pagamento domésticas. As ordens de pagamento domésticas são utilizadas dentro de um mesmo país. Elas são ideais quando o destinatário não possui conta bancária ou quando é necessário garantir que a transferência seja retirada apenas por uma pessoa específica. Características principais. Instituições envolvidas. Normalmente são emitidas por bancos, lotéricas ou outras instituições financeiras. Prazo de validade. Possuem uma validade limitada, geralmente entre 30 e 60 dias, após a qual o valor é devolvido ao remetente se não for retirado. Documentação. O destinatário deve apresentar um documento de identidade válido e, em alguns casos, um código de referência da transação. Exemplo prático. Se uma pessoa em São Paulo deseja enviar dinheiro a um familiar no interior do estado que não possui conta bancária, ela pode emitir uma ordem de pagamento doméstica. O familiar pode retirar o valor em uma agência designada, mediante apresentação de documentos. 2. Ordens de pagamento internacionais. Essas ordens de pagamento são utilizadas para transferir dinheiro entre diferentes países. Elas são uma alternativa prática para remessas internacionais, especialmente para pessoas que vivem em regiões onde o sistema bancário não é amplamente acessível. Características principais. Taxas. Geralmente possuem custos maiores devido às taxas de câmbio e encargos administrativos. Conversão de moeda. Incluem a conversão automática do valor enviado para a moeda do país destinatário. Velocidade. Dependem do serviço utilizado, podendo variar entre transferências instantâneas e aquelas que levam alguns dias úteis. Instituições.
São frequentemente emitidas por empresas especializadas em remessas internacionais, como Western Union ou MoneyGram. Exemplo prático. Um imigrante que trabalha nos Estados Unidos pode utilizar uma ordem de pagamento internacional para enviar dinheiro para sua família em uma área rural na América Latina, onde não há acesso a serviços bancários. 3. Ordens de pagamento bancárias. Essas ordens de pagamento são realizadas diretamente entre bancos e são utilizadas tanto em transferências domésticas quanto internacionais. Características principais. Segurança. Por serem emitidas diretamente por bancos, oferecem maior segurança e rastreabilidade. Formalidade. São amplamente utilizadas em contextos formais, como transações comerciais e pagamentos de dívidas corporativas. Custos. Podem incluir taxas adicionais, dependendo do banco emissor e da complexidade da transação. Exemplo prático. Uma empresa pode usar uma ordem de pagamento bancária para pagar fornecedores de outro estado, garantindo que o valor chegue à conta certa com total segurança. 4. Ordens de pagamento não bancárias. Essas ordens são emitidas por organizações não bancárias, como correios, casas lotéricas ou empresas de transferência de dinheiro. Características principais. Facilidade de acesso. São úteis em áreas onde as pessoas não têm fácil acesso a bancos, mas podem acessar outras instituições financeiras. Disponibilidade limitada. Podem depender do horário de funcionamento das agências que operam o serviço. Documentação mínima. Exigem menos formalidades do que ordens bancárias. Exemplo prático. No Brasil, os Correios oferecem serviços de ordem de pagamento que permitem o envio de dinheiro entre regiões remotas do país. 5. Ordens de pagamento emergenciais. Essas ordens são utilizadas em situações de emergência ou ajuda humanitária, quando é necessário transferir dinheiro de forma rápida e eficiente. Características principais. Velocidade. Podem ser emitidas e processadas rapidamente para atender às necessidades imediatas do destinatário. Aplicação. Amplamente utilizadas por organizações de ajuda humanitária e ONGs para apoiar populações afetadas por desastres naturais ou crises econômicas. Exemplo prático. Após um terremoto em uma área remota, uma organização humanitária pode emitir ordens de pagamento emergenciais para que as pessoas afetadas possam comprar alimentos e outros suprimentos básicos. 6. Ordens de pagamento eletrônicas. Com os avanços tecnológicos, muitas ordens de pagamento agora são processadas eletronicamente, permitindo maior conveniência e rapidez. Características principais. Plataformas digitais. São emitidas através de aplicativos ou plataformas online, reduzindo a necessidade de interações presenciais. Velocidade. Transferências quase instantâneas, dependendo do serviço utilizado. Documentação. Embora ainda exijam identificação, todo o processo de emissão e retirada pode ser feito de forma digital. Exemplo prático. Uma empresa pode usar uma plataforma de pagamento digital para emitir uma ordem de pagamento a um consultor freelancer que trabalhou remotamente e não possui conta bancária. Comparação entre os tipos de ordens de pagamento. Tipo uso principal, velocidade, requisitos de documentação, custo. Doméstica, transferências dentro do país, moderada, documentos pessoais, moderado. Internacional, envio de dinheiro entre países, moderada a alta, documentos pessoais, alto. Bancária, transações formais, alta, formalidades bancárias, moderado. Não bancária, áreas sem acesso a bancos, moderada, documentos básicos, variável. Emergencial, situações de emergência, alta, documentos básicos, moderado. Eletrônica, conveniência e rapidez, muito alta, documentos digitais, baixo. Cada tipo de ordem de pagamento serve a um propósito específico e atende a necessidades diferentes, seja para remessas pessoais, pagamentos corporativos ou situações humanitárias. 1. Ordens de pagamento domésticas. Exemplo: Maria mora em uma cidade pequena no interior do Brasil e não tem conta bancária. Seu filho, que vive em São Paulo, precisa enviar dinheiro para ajudá-la nas despesas da casa. Ele emite uma ordem de pagamento doméstica em uma agência bancária. Maria pode retirar o valor apresentando um documento de identificação na agência mais próxima. 2. Ordens de pagamento internacionais. Exemplo: João, que trabalha na Itália, deseja enviar dinheiro para sua família no Brasil. Ele utiliza um serviço como Western Union para emitir uma ordem de pagamento internacional. Sua família pode retirar o valor em reais em uma agência parceira no Brasil, após apresentar o código da transação e um documento válido. 3. Ordens de pagamento bancárias. Exemplo: uma empresa de Porto Alegre compra materiais de um fornecedor em São Paulo. Como o fornecedor prefere evitar transferências eletrônicas, a empresa emite uma ordem de pagamento bancária.
O fornecedor pode retirar o valor diretamente em sua instituição financeira após confirmar a transação com seus documentos. 4. Ordens de pagamento não bancárias. Exemplo: Ana mora em uma região remota e recebe dinheiro mensalmente de um parente que vive em Brasília. Como não há bancos próximos, Ana retira o valor em uma casa lotérica ou ponto autorizado dos Correios por meio de uma ordem de pagamento emitida pelo remetente. 5. Ordens de pagamento emergenciais. Exemplo: após uma enchente em uma região no norte do Brasil, uma ONG internacional decide ajudar os moradores enviando valores para cobrir necessidades básicas. Os beneficiários recebem ordens de pagamento emergenciais e podem retirar os valores em agências locais para comprar alimentos e remédios. 6. Ordens de pagamento eletrônicas. Exemplo: Carlos é um freelancer e foi contratado por uma empresa em Recife para realizar um projeto. Ele não tem conta bancária e reside em Curitiba. A empresa utiliza uma plataforma digital para emitir uma ordem de pagamento eletrônica, permitindo que Carlos receba o valor diretamente em um aplicativo ou retire em um ponto autorizado. Esses exemplos mostram como as ordens de pagamento atendem a necessidades diversas, sejam elas pessoais, empresariais ou de emergência. As ordens de pagamento desempenham um papel importante no sistema financeiro e existem diversas variações além das mais conhecidas. Vou explorar, com muitos detalhes, outros tipos de ordens de pagamento que são menos comuns, mas que possuem funções específicas e importantes para determinados contextos. 1. Ordens de pagamento cruzadas. Este tipo de ordem de pagamento é usado especialmente em transações internacionais ou comerciais, onde há múltiplas partes envolvidas. Características: inclui duas ou mais instituições financeiras em diferentes países para processar o pagamento. Utilizada para transferências envolvendo diferentes moedas. Geralmente são emitidas com informações detalhadas sobre remetente, destinatário e intermediários. Exemplo prático: uma empresa no Brasil importa bens de um fornecedor na Índia. Para pagar, emite uma ordem de pagamento cruzada, que passa por um banco intermediário nos Estados Unidos antes de chegar ao fornecedor, facilitando a conversão de moeda. 2. Ordens de pagamento periódicas. Estas ordens são projetadas para pagamentos recorrentes e programados. São muito úteis para lidar com transações regulares de forma automática. Características: podem ser agendadas para ocorrer em intervalos regulares, como semanalmente, mensalmente ou anualmente. São populares em pagamentos de assinaturas, aluguéis ou salários. Oferecem controle e previsibilidade para remetente e destinatário. Exemplo prático: uma empresa que aluga equipamentos médicos programa ordens de pagamento periódicas para pagar automaticamente o fornecedor todo dia 5 de cada mês. 3. Ordens de pagamento por câmbio, remessas de câmbio. Esse tipo é utilizado em transferências internacionais em que há necessidade de conversão cambial, garantindo taxas específicas no momento da emissão. Características: incluem a conversão de moeda do país do remetente para o país do destinatário. Podem envolver taxas específicas negociadas entre as partes ou definidas pela instituição financeira. Exemplo prático: um estudante brasileiro que está cursando uma universidade nos Estados Unidos utiliza uma ordem de pagamento por câmbio para que seus pais no Brasil possam enviar dinheiro convertido diretamente para dólares. 4. Ordens de pagamento documentárias. Ordens documentárias são aquelas ligadas a transações comerciais e que exigem a apresentação de documentos para validar a liberação do pagamento. Características: amplamente usadas em comércio internacional. Incluem a apresentação de documentos como faturas comerciais, conhecimento de embarque ou certificados de origem. O pagamento é liberado após a validação dos documentos pelo banco ou instituição financeira envolvida. Exemplo prático: um exportador na Argentina envia mercadorias para um comprador no Japão. O comprador só pode acessar os fundos da ordem de pagamento após apresentar os documentos comprobatórios de que as mercadorias foram recebidas. 5. Ordens de pagamento condicionais. Essas ordens de pagamento só são executadas mediante o cumprimento de determinadas condições ou cláusulas pré-estabelecidas. Características: comuns em acordos comerciais ou transações envolvendo contratos. Exigem que condições específicas sejam atendidas antes que o pagamento seja liberado. Exemplo prático: uma construtora realiza uma ordem de pagamento condicional para liberar fundos ao fornecedor de materiais apenas após a entrega completa do pedido e sua verificação. 6. Ordens de pagamento para devolução de valores. Ordens deste tipo são utilizadas para estornar ou devolver valores que foram pagos incorretamente ou para resolver disputas financeiras. Características:
Incluem instruções específicas para transferir o valor de volta ao remetente original ou a um terceiro. São úteis em casos de cancelamento de contratos ou pedidos. Exemplo prático. Um cliente realiza um pagamento maior do que o necessário por engano ao comprar um produto. A empresa emite uma ordem de pagamento para devolver a diferença ao cliente. 7. Ordens de pagamento vinculadas a leilões ou garantias. Estas ordens são usadas em situações que requerem garantias financeiras, como leilões, depósitos calção ou compromissos contratuais. Características. O valor da ordem de pagamento pode ser retido até que o resultado do leilão ou a conclusão do contrato seja verificada. Utilizadas para assegurar que ambas as partes envolvidas no acordo têm os fundos necessários para cumprir suas obrigações. Exemplo prático. Em um leilão de bens imóveis, o vencedor do lance utiliza uma ordem de pagamento vinculada para garantir o depósito exigido até que o contrato de compra seja assinado. 8. Ordens de pagamento via correspondentes bancários. Estas ordens são enviadas entre bancos correspondentes, geralmente em áreas onde um banco não possui filiais diretas. Características. Permitem que bancos usem parceiros para concluir transações. Comuns em regiões rurais ou remotas, onde há pouca infraestrutura bancária. Exemplo prático. Um comerciante em uma pequena cidade utiliza o banco local que trabalha como correspondente de uma grande instituição financeira para receber uma ordem de pagamento enviada de outra região. 9. Ordens de pagamento fiduciárias. Essas ordens envolvem o uso de fundos que estão sob custódia de uma instituição financeira ou de um terceiro. Características. Os fundos são mantidos em custódia até que todas as partes cumpram com os termos do contrato. Utilizadas em transações complexas, como vendas de imóveis ou grandes aquisições empresariais. Exemplo prático. Um comprador e um vendedor de um imóvel usam uma ordem de pagamento fiduciária para garantir que o dinheiro só será transferido ao vendedor após a assinatura do contrato e a transferência do título. Esses tipos adicionais de ordem de pagamento ilustram como esta ferramenta financeira pode ser adaptada para diversas necessidades, desde transações comerciais internacionais a situações que exigem mais segurança ou regulamentação. Manter fundos em custódia é uma prática essencial em diversas transações comerciais, financeiras e legais. É um mecanismo que garante segurança e transparência para as partes envolvidas, protegendo seus interesses até que todas as condições previamente acordadas no contrato sejam cumpridas. Vamos explorar essa prática em detalhes. O que é a custódia de fundos? Custódia de fundos ocorre quando uma quantia em dinheiro, ou qualquer ativo valioso, é depositada com um terceiro de confiança, geralmente uma instituição financeira, um advogado ou um agente fiduciário, até que certos requisitos ou condições contratuais sejam atendidos. O terceiro age como um intermediário neutro, garantindo que as partes cumpram com suas obrigações antes que os fundos sejam liberados. Esse processo é muito utilizado em transações imobiliárias, acordos comerciais internacionais, liquidação de disputas legais, contratos de garantia e seguro. Como funciona o processo de custódia de fundos? O funcionamento pode ser resumido em etapas, mas a complexidade depende do tipo de contrato ou transação. Aqui está um guia geral. Um acordo entre as partes. As partes, geralmente um comprador e um vendedor, entram em um acordo contratual que define os termos e condições da transação. Este contrato inclui o valor que será mantido em custódia, os requisitos que precisam ser atendidos antes que os fundos sejam liberados, o prazo para o cumprimento das condições, as penalidades por não cumprimento. 2. Nomeação do agente de custódia. É nomeado um terceiro para atuar como guardião dos fundos. Este agente pode ser um banco, uma firma de advocacia, uma empresa especializada em serviços fiduciários, uma plataforma online confiável para transações digitais. 3. Depósito dos fundos. O comprador, ou uma das partes, transfere os fundos para a conta de custódia administrada pelo agente. O dinheiro é mantido sob controle deste terceiro até que os critérios estabelecidos no contrato sejam atendidos. 4. Execução das condições contratuais. Ambas as partes trabalham para cumprir suas obrigações. Por exemplo, em uma transação imobiliária, o vendedor entrega a documentação da propriedade ao comprador. Em uma importação comercial, o exportador fornece os bens ou serviços conforme especificado. 5. Liberação dos fundos. Assim que as condições do contrato forem atendidas, o agente de custódia verifica a documentação e libera os fundos para a parte correspondente, geralmente o vendedor. Se as condições não forem atendidas no prazo estipulado,
Os fundos podem ser devolvidos ao comprador ou redistribuídos conforme especificado no contrato. Exemplos práticos de uso. 1. Compra de imóveis. Cenário: João decide comprar uma casa de Maria por R$500 mil. Como forma de garantir que a transação seja segura, eles estabelecem um contrato onde João deposita os R$500 mil em uma conta de custódia. Maria transfere a escritura da casa para o nome de João. O agente de custódia libera o valor para Maria apenas após a transferência da escritura. 2. Comércio internacional. Cenário: uma empresa no Brasil importa mercadorias de um fornecedor na China. Para minimizar riscos, a empresa brasileira deposita os fundos em custódia. O fornecedor na China envia as mercadorias e apresenta a documentação necessária, como fatura comercial e comprovante de envio. Os fundos são liberados ao fornecedor após a confirmação da chegada das mercadorias e sua conformidade. 3. Contratos de desenvolvimento de software. Cenário: uma startup contrata um desenvolvedor para criar um aplicativo. Eles acordam que o pagamento total será mantido em custódia. O desenvolvedor receberá o valor em partes à medida que entregar funcionalidades específicas do aplicativo conforme descrito no contrato. 4. Disputas legais. Cenário: durante um processo judicial, um indivíduo deve pagar uma indenização, mas existe dúvida sobre a validade do recurso. O montante é mantido em custódia até que uma decisão final seja tomada, garantindo que o dinheiro estará disponível para a parte vencedora. Benefícios da custódia de fundos. Segurança e proteção. O comprador tem a certeza de que o dinheiro só será liberado após a entrega do bem ou serviço. O vendedor tem a garantia de que os fundos estão disponíveis e reservados. Imparcialidade. O agente de custódia atua como uma terceira parte neutra, reduzindo possíveis conflitos entre as partes. Redução de riscos. Minimiza o risco de fraudes, inadimplência ou litígios pós-transação. Flexibilidade. Pode ser adaptado a diversas situações, desde transações simples a contratos complexos. Desafios e considerações. Custos adicionais. O serviço de custódia geralmente inclui taxas que podem ser significativas dependendo do valor envolvido e da complexidade da transação. Dependência do agente de custódia. A eficiência e confiabilidade do processo dependem da escolha de um agente de custódia confiável. Tempo. A custódia pode atrasar o processo se houver atrasos na verificação ou cumprimento das condições contratuais. Conclusão: manter fundos em custódia é uma prática essencial para promover confiança em transações complexas. Ela garante que todas as partes envolvidas cumpram suas obrigações antes que o dinheiro ou ativos troquem de mãos. Embora envolva custos adicionais e alguma burocracia, os benefícios em termos de segurança e transparência fazem dessa prática uma escolha indispensável em diversos contextos financeiros, comerciais e legais. Certamente, a custódia de fundos é uma prática segura e confiável, mas ela pode, de fato, introduzir atrasos no processo, dependendo de diversos fatores. Vou detalhar os motivos pelos quais isso pode ocorrer e os impactos que os atrasos têm sobre as partes envolvidas. Como ocorrem os atrasos em custódia de fundos? A custódia de fundos é baseada na premissa de que o dinheiro só será liberado quando todas as condições contratuais forem cumpridas e verificadas. No entanto, existem alguns elementos que podem causar atrasos. 1. Verificação da documentação. Antes de liberar os fundos, o agente de custódia precisa validar documentos apresentados pelas partes envolvidas. Isso pode incluir faturas comerciais, confirmando que os bens ou serviços descritos no contrato foram entregues corretamente. Conhecimento de transporte, para garantir que mercadorias foram enviadas ou recebidas. Certificados e contratos. Em negócios complexos, podem ser necessários documentos adicionais, como contratos ou certificados legais. Se algum documento estiver incompleto ou incorreto, o processo de verificação pode demorar, retardando a liberação dos fundos. 2. Cumprimento das condições contratuais. As condições estabelecidas no contrato podem envolver etapas específicas que levam tempo para serem concluídas, como entrega de bens ou serviços. O vendedor pode enfrentar atrasos na produção ou transporte. Realização de inspeções. O comprador pode exigir que os bens sejam inspecionados antes da aceitação. Resolução de disputas. Se houver divergência sobre o cumprimento dos termos, o processo pode ser suspenso até que as questões sejam resolvidas. Esses atrasos